Estamos aqui reunidos mais uma vez, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, para lhes falar sobre um assunto extremamente importante no meu entendimento, até porque já estive por aquelas terras maravilhosas de lá, que é o sufismo. O sufismo faz parte da filosofia islâmica e a interpretação mística e estética do Alcorão, feita por Ali, que era um primo, que foi sucessor de Maomé e tornou-se, a partir dali, com seus ensinamentos, a base do sufismo. Antes de adentrarmos propriamente no tema, eu vou lhes relembrar que a palavra sufi literalmente quer dizer homem de lã e servia naquela época para mortificar a carne. Imagina, num calorão daqueles, um deserto escaldante, o camarada vestido de pele, de lã. Essa mortificação corpórea servia para a elevação da alma. Acreditavam na expiação dos pecados, pregavam votos de pobreza e seguiam a Deus conforme os seus entendimentos pessoais. Ou seja, eu pensava de uma forma, seguia por aqui. Meu vizinho pensava daquela forma, seguia por ali. Mas não importa. A base era essencialmente uma. Jalal-ad-Din Muhammad Rumi, ou Rumi, como o nome Rumi significa majestade da religião, ou seja, alguém que conhece a religião a fundo, alguém que domina a religião completamente, alguém que dá vazão a todos os ensinamentos contidos naquela crença. Rumi foi um mestre espiritual persa. Ele foi criado no Islã ortodoxo. Era um mestre espiritual persa, criado no Islã ortodoxo, e teve seu primeiro contato com o sufismo quando a família se mudou das fronteiras orientais da Pérsia. Eu vou só lembrar, a Pérsia de então é o Irã de hoje. Quando a família se mudou da fronteira oriental da Pérsia para a Anatólia, que é uma parte da Turquia conhecida como Ásia Menor, ali no Estreito de Bósforo, depois do Estreito de Dardanelos, aquela partezinha lindíssima que a gente vê Istambul à esquerda quando se entra no navio, maravilhosa. Bom, essa situação toda de sufismo, o conceito sufi, é unir-se a Deus por meio do amor, e despertou enormemente a atenção dele. Chamou eu, mas como é que pode o meu amor a Deus, o amor de Deus a mim? Isso chamou a atenção dele de uma maneira tão intensa que ele se disse, eu vou explicar essa relação homem-Deus, Deus-homem, e deu ênfase à unidade. O que era a unidade para o sufismo? A unidade para o sufismo, a unidade para o Rumi era Deus. Ou seja, eu hei de me dedicar a estabelecer essa relação Deus-homem, homem-Deus, da maneira mais adequada possível, dando toda a minha crença, dando toda a minha força, todo o meu poder intelectual, emocional, em prol daquilo que eu creio. Rumi ele se acreditava que ele era um elo entre Deus e o divino, entre Deus, que é o divino, e a humanidade. Ela é meio modesta, não? Mas, de qualquer forma, ele se cria, pois, esse elo de ligação, essa ponte entre Deus e a humanidade, enfatizando muito mais a oração, ou a litânia ritual, ao invés da análise racional do Alcorão como guia divino, tornando-se conhecido por suas revelações em transe. Que transe é esse, gente? Que transe é esse? Hoje,
através de outras religiões, de outras crenças, a gente acredita que esse transe seja um transe mediúnico. O transe, aquele que se vai numa casa de umbanda e o Pai Santo está lá, as entidades estão lá em transe, dando uma comunicação. Em outras religiões também há esses transes existem, sob diversos nomes. Um transe, não, eu recebi uma intuição divina, eu recebi uma revelação divina, não importa, era um transe do qual a criatura física sai do seu corpo e recebe uma entidade, recebe uma comunicação que lhe atribui ser divina, ou dos seres divinos. Acreditava ele que a sua missão era transmitir essas visões de uma forma poética e fez diversos poemas. Então, ele recitava os poemas com uma facilidade extraordinária e dizia, isso me veio através da revelação divina. Fundamental para a sua filosofia visionária era a percepção que o universo e tudo que nele existe estava em um constante fluxo, um fluxo de vida infinito. E Deus se constitui nesse fluxo uma presença constante. Eu quero relembrar que tempos depois, isso foi no século XIII, muito antes disso, lá século IV, V antes de Cristo, nós tivemos, Heráclito disse que não se passa, não se vê, não se põe os pés na água do mesmo rio, ou seja, já falando desse fluxo constante de vida. Então, Heráclito, 1000 e tantos anos antes, já tinha cantado essa bola. Olha, o mundo é um fluxo. Até tem uma música do Paulinho da Viola, foi o rio que passou em minha vida. Quem é mais antigo aí um pouquinho, há de lembrar. Foi um rio que passou em minha vida. Enfim, assim, o homem, como parte desse universo, faz parte desse constante fluir. E aí, o Rumi explica o nosso lugar. Que lugar é esse? Nós somos espectadores? Não. Nós somos partícipes desse constante fluir. O homem é a ligação, prestem atenção nisso, essencialíssimo. O homem é a ligação entre o passado, que se foi, e o futuro, em um contínuo processo de vida, morte e renascimento. Não como um ciclo, mas como uma progressão de uma forma a outra, até a eternidade, numa imagem que eu posso dizer espiralada. Ou seja, percebam, se não existe nem passado, nem futuro, e o homem é esse elo, isso aí nos leva ao quê? Ao existencialismo, gente. Basta que a gente linke as coisas de uma forma adequada. O que pregava o existencialismo? O viver agora, hoje. Hoje é o que importa. O passado que se foi, o futuro Deus dará, o que importa é o hoje. Esse hoje é o que o sufismo apresenta como sendo a verdade. E essa verdade é o homem, representando esse elo. Dessa forma, a morte e a decadência se constituem fluxo de uma vida infinita. Olha a profundidade. A morte e a decadência se constituem partes desse fluxo de vida infinito. Mas, ao mesmo tempo em que algo morre aqui, renasce ali. Fenece aqui, floresce ali. Interessante isso, né? Profundo. Por essa razão, nós não devemos nem temer, muito menos lamentar a morte. Pois, por que nós vamos lamentar alguma coisa se temos de nos empenhar para o nosso crescimento espiritual e para cada dia mais
nós nos tornarmos capazes de compreender essa relação divino-homem, homem-divino. Percebam a importância que o sufismo dá ao homem, a participação humana nesse crescimento, nesse apoderamento daquilo que é a relação homem-Deus, Deus-homem. Rumi era um entusiasta dessa compreensão. E essa compreensão, dizia ele, eu só compreendo Deus e Deus me compreende pela via da minha emoção. Emoção. Em vez da razão, ele afastava totalmente a razão. Emoção essa intensificada pela música, pelo canto e pela dança. A dança, importante isso, representa por si só uma jornada espiritual do homem, onde ele sai da ignorância e vai à perfeição por meio do amor. Naquelas minhas andanças por lá, eu tive a oportunidade de ver, de assistir os desvistes giratórios. São homens que dançam, girando. Gente, a gente fica pasmo. A gente pensa, esse cara vai morrer desse jeito, de tanto que gira. Aí eles, no aspecto pirotécnico ou estético, para levar a exaustão, normalmente essas apresentações, esses shows, se dão à noite no deserto. Então imagine, no deserto, barracas lá ao fundo, um tablado, e esses homens giram, e as roupas deles têm umas luzinhas. Então a coisa fica endoidecedora, fica uma coisa maravilhosa, a gente fica em êxtase, vendo aqueles camaradas dançando propriamente não, rodopiando. Eu, particularmente, eu fiquei pasmo porque eu não acreditava. Eu pensei assim, esse cara vai, quando acabar essa música, acabar esse rodopio, esse cara vai cair duro. Nada, o cara acabou o rodopio e foi lá cumprimentar a plateia. Treino, emoção, o coração posto a serviço de Deus através da dança. Rumi, com todo esse seu misticismo, influenciou muito o Irã, servindo também para converter grande parte da Turquia, que era cristã ortodoxa, ao islamismo. Ele dizia simplesmente, Rumi dizia simplesmente, percebam aí a tacada final dele, ele dizia, eu morri como mineral que eu fui, nasci planta, morri planta, nasci animal, morri animal, nasci homem. Isso, se a gente for ver, se chama transmigração. Aquilo que o Pitágoras apontava, a transmigração das almas. É por aí. O kardecismo também vê isso. Essa ascensão do mineral para o vegetal, para o animal, para o hominal. Então, percebam, as ligações, os links que uma religião faz com a outra, é extremamente importante que a gente se aperceba que nós não estamos no mundo. Basta que fiquemos em prece, em oração, em reza, não importa a denominação que demos, mas que creiamos em Deus. É importante crer em Deus. Deus criou tudo. Importante isso. Eu fiquei encantado quando eu me debrucei sobre o tema e digo, nossa, que tema bonito. Tomara que vocês gostem. Se tiverem gostado, por favor, deem um like aí não sei que lugar aqui dá o like, mas deem aí onde vocês acharem razoável. E até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço, tenham todos uma ótima semana. Tá bom? Tchau, tchau.